Bom, eu estou aqui com o Marcelo Luders, que é presidente da IBRAF, do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Esse Pulses aí, Marcelo, só rapidamente, explica para a gente o que é Pulses. Pulses é os outros tipos de grãos, né? Exato. É que existe desde sempre, né? Acompanhou o ser humano, os pulses, que vem do latim puls, que é sopa grossa. Então, é tudo aquilo das leguminosas secas, né? Fava, feijão, lentilha, ervilha, que você é hiperproteico e que é uma sopa grossa. Então, seria em português legumes secos. Uhum. Mas aí tem os franceses que deixaram de lado a expressão pulses, né, como se fosse uma expressão americana. Mas não é uma expressão em inglês, ela é latina, vem do latim, e ela expressa por todo mundo, né? Se falar com um japonês sobre pulses, ele sabe o que é, um africano sabe, um mexicano sabe. Por isso que a gente começou a adotar aí a palavra e hoje ela já está entrando aí no vocabulário do brasileiro. Marcelo, estou gravando para o meu LinkedIn, e a gente no LinkedIn tem que fazer uma coisa bem breve, porque ninguém tem muita paciência de... Olha aí o telefone aqui, ó. Deixa eu desligar esse telefone. Sempre tem alguma coisa. Mas vou fazer um negócio bem breve com você, só deixa eu desligar meu telefone aqui. Tem uma questão séria que é o seguinte: depois do ovo, primeiro foi o ovo, né? O ovo sumiu aí por causa a demanda foi mais forte do que a oferta, né? Todo mundo estava fazendo omelete nessa quarentena. Muda muito a questão dos hábitos alimentares durante uma quarentena, né? Então o ovo sumiu e o preço do ovo subiu, né? Agora o vilão está sendo o feijão, como já foi várias vezes, né? Em várias ocasiões o feijão acaba sendo vilão da inflação ou vilão agora da quarentena. E o que eu queria que você explicasse para o pessoal é o seguinte: existe o curso natural das coisas, né? A agricultura tem safra, entre safra, seca, inundação, tem tudo, né? Tem praga, né? E existe a questão da comunicação. Quando um preço, por exemplo, de um produto tão importante quanto o feijão e o arroz sobe, as pessoas começam a gritar, né? E principalmente na imprensa, né? Existe o pessoal que não entende o que é agricultura e começa a falar: olha, o preço do feijão subiu porque esses cretinos estão segurando o feijão. Às vezes tem até esse lado. Tem certas ocasiões que até tem o lado de alguém estar segurando um produto e tal. Mas no caso do feijão, o que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, você tem 1 milhão de produtores, pelo menos, são milhares de empacotadores. O empacotador que tem a maior fatia do mercado tem 9%. Então, não dá para imaginar que nessa quantidade de pessoas e de players fosse possível, não, vamos segurar, vamos esperar. Não é isso. Acontece que algumas transformações vêm acontecendo ao longo do tempo e a gente tem também a questão climática. Transformações, cada vez mais área de soja, de milho. Sempre que você vê que aumentou a área de soja e de milho, lógico, alguma coisa está sendo plantada a menos. O que vem sendo plantado a menos, entre outras culturas? O feijão, principalmente na primeira safra. Primeira safra é colhida quando? Janeiro, fevereiro e até parte de março. Aonde nós tivemos, exatamente nesse período, na região sul, a estiagem. Deu muito menos feijão do que estava previsto e já tinha sido plantado menos por conta da competição com a soja. Ok. Aí você tem uma segunda safra que é plantada janeiro, fevereiro e março, que vai se desenvolvendo, depois você vai colhendo final de março, abril, maio, seria o período que nós estamos agora. Nessa segunda safra... Em que regiões são? Principalmente nos 2 principais estados produtores, Paraná e Minas Gerais. Aí você tem 40% da produção. Aí você pega mais ali do lado, com o mesmo problema que o Paraná, o mesmo problema que Minas Gerais, Goiás, um pedacinho do Tocantins, um pouco da Bahia, que também produz, o norte de São Paulo, ficou todo mundo dentro daquela situação de excesso de chuva. Aqui no sul, você pega o Paraná, que é o principal, mas você soma Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Você acaba tendo um volume
muito provavelmente superior aí por volta de 60%, 65% da produção de feijão nessa época foi atingido por algum tipo de problema climático. Ok. Aí nós já tínhamos previsto lá em janeiro, até antes de janeiro, que pela área plantada menor, nós teríamos uma tendência de aumento de preços em março, abril e maio. Bom, não tinha Covid ainda, né? Não tinha ainda essa questão da estiagem. Acontecendo os dois fatos. O Covid só foi vamos dizer, o ponto final da questão, porque já vinha subindo, iria subir durante maio, abril, e aí o que aconteceu? O movimento das pessoas que estavam indo, né, para esse período de recolhimento, aí, de quarentena e tudo mais, fez com que as pessoas fossem para os supermercados e compraram feijão. O muito interessante, para nós que estamos na área também, é que esse fenômeno aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos. Lá, em uma semana, uma empresa vendeu 24 milhões de latinhas de feijão. Então, bom, latinha, no caso latinha e aquela caixinha pronta, é fácil de fazer, né? Exato. O que é difícil de fazer é pegar o feijão e fazer na panela de pressão mesmo, né? O brasileiro tem essa preferência, fica mais gostoso. Mas o americano gosta bastante dessa praticidade. E o interessante, alguns estudos mostram que quando a coisa fica preta, né, lógico, o que você faz? Você, nutrição e saúde. Quais são os produtos que você lembra básicos, baratos, que nutrem e contribuem até para o teu sistema imunológico? Daí entra feijão, entra os produtos básicos. No Brasil vai o feijão, a farinha de mandioca, o arroz, então os ovos, né? O ovo, né? Exatamente. Então aumentou o consumo de feijão, Marcelo? Nesse período, sim, mas o que houve também, você não tem agora os restaurantes servindo, certo? Você não tem os restaurantes industriais lá nas indústrias, os restaurantes por quilo, está tudo parado. Ok, veio tudo para casa. Né? Em casa, há uma tendência da pessoa comer mais. Se é por quilo, vai lá, pega uma meia concha. Se está em casa, é uma concha inteira. Né? Como é que você faz para alimentar filhos adolescentes, 3 filhos adolescentes em casa, né, que precisam ser alimentados, estão ali? O que a mãe faz? Praticidade e resolve o problema, nutre. Né? Então, foi isso que aconteceu. Joga feijão neles. Põe feijão neles. Se puder, diversifica o feijão. E o dia que o feijão era de ontem, ela faz um viradinho de feijão, como diz aqui no Paraná, um tutu, São Paulo, né? Então vai por aí afora. Marcelo, então, quanto subiu o preço do feijão? Quanto subiu o preço do feijão nesse último mês aí, vamos dizer assim, nos últimos 30 dias? Olha, das lavouras de janeiro até março, nas lavouras subiu cerca de 50%, tá? Em março, acabou subindo 50% a 60%. Mas por quê? Lei da oferta e da demanda, nós estamos no capitalismo e você teve uma antecipação. Se teve uma antecipação, as indústrias, os empacotadores em São Paulo, por exemplo, citando São Paulo, aí, que é um grande mercado, eles têm que fazer uma gestão de espaço, gestão logística, eles estão recebendo de um lado e entregando do outro. Quando começou a quarentena, o que aconteceu? Houve dificuldade até de trazer do campo. Não que o produtor não quisesse vender, mas você tinha problemas de transporte, inclusive, você teve que pagar mais, tinha pessoas que você não podia obrigar a ir para um grande centro, ela não queria ir, ela estava com medo, porque no caminho também, lembra, os postos de gasolina fecharam ali por uma semana, 10 dias. Então, foi isso que aconteceu. Não houve, de maneira nenhuma, e ontem a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso com a ministra, numa call com a ministra, de que o Ministério provavelmente vai soltar uma nota, vai se pronunciar sobre alguns produtos, inclusive o feijão, que tiveram essa situação, que não estão se aproveitando. Não, houve um problema de fluxo no determinado momento e o produto já vinha encarecendo por conta dessa situação que eu coloquei aí do clima. Então, resumindo, houve um problema climático, né? Seca numa região, chuva na outra, e agora está tendo problema também com geada, né? Geada. Houve também um problema, além do climático, houve um problema também de aumento da demanda, né? Que não é um problema, mas é uma... E a área menor plantada também. E a área menor por causa da soja e do milho, né? Agora, me diz um negócio. Se a pessoa não tem feijão, ela pode substituir por quê? Por que produtos?
pela lentilha, por exemplo? A lentilha está com preço razoável? Olha, a lentilha ela é importada. Importada a dólar a 5, certamente ela não vai estar barata. Qual é a alternativa que o consumidor tem? Nós temos o costume, todos nós, inclusive nós que estamos o dia inteiro trabalhando com feijão, nós falamos feijão, a gente está falando primeiro de feijão carioca. É 60% do consumo, ok. Só que o que subiu 60% que eu comentei? Foi o feijão carioca. O feijão preto não subiu tanto. Tanto que se você for no supermercado hoje, você vai identificar muito facilmente o feijão carioca a um determinado preço mais elevado e o feijão preto num nível menor. O que acontece? E o carioca que gosta de feijão preto, né? O carioca gosta de feijão preto. Tem umas coisas que não se explica, né? Aliás, a explicação o pessoal não gosta muito, mas ela existe. Mas vamos lá. Tem uma explicação ali de Campinas e do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, que estavam pesquisando e tudo mais. Mas o que acontece com o feijão carioca? Ele é o mais comum, as pessoas estão mais acostumadas com ele. Mas vamos olhar lá no Ministério da Saúde, onde tem o guia da alimentação, guia alimentar do brasileiro, coloca lá que ele deveria consumir feijões. Por que está no plural? Por que a gente tem tantas cores de feijão? E daí entra o quê? Tem feijões que tem mais cálcio, outro tem mais selênio, outro tem mais zinco, o outro tem mais ferro. Então, isso é necessário, que você consuma outros feijões. É uma boa oportunidade para exercitar isso, conhecer outros feijões. Feijão preto é mais barato, feijão fradinho, por exemplo, ele é um dos mais proteicos que tem. Ele tem mais proteína do que a maioria dos feijões que nós consumimos. E é o fradinho, aquele feijão de corda, né? Então, o brasileiro tem alternativas. Graças ao bom Deus, a gente está num país que quando dá tudo errado, que nem agora deu, os países fecharam as fronteiras, nós estamos sentados em cima de um monte de alimento, né? Então, a gente tem esses probleminhas aí assim, mas tenha certeza, isso foi... Aproveitaram do momento, aproveitaram que isso da mídia, você mesmo comentou agora há pouco, sempre que você fala de feijão, você está falando de um produto que não é um produto, a gente diz que é uma causa. É um patrimônio. Olha aqui, pequenos produtores, grandes produtores, todos eles dependem do feijão. Ok. Aí você chega no consumidor, pequenos consumidores, consumidores de classes sociais menos privilegiadas e os privilegiados. Qual é a diferença? A frequência com que comem. Mas todos eles consomem feijão. Por isso, isso repercute muito. Quando sai uma notícia negativa, mexeram no nosso feijão, certo? Opa! Né? Aí todo mundo dá atenção, isso dá mídia, isso repercute, isso revolta a pessoa que está no meio urbano, né? Poxa, então eles lá estão tirando o feijão da gente. Não é, gente, não está acontecendo isso. O Marcelo, então a solução, vamos dizer, a solução não, por enquanto não entra mais feijão, qual que é a possibilidade de entrar mais feijão aí no mercado? Quando? Olha, todo dia, algum lugar aqui nessas regiões produtoras está colhendo feijão. Tá? Tem 3 safras, né? Sim, nós temos uma entre-safra que ela não chega a parar de ter feijão, ela diminui o volume. Acontece que nós consumimos mais de 250 mil toneladas por mês. Então, você tem um período que às vezes tem um pouco menos. Mas o que está acontecendo? Já está plantado, os produtores já estão plantando mais. Então, no final do mês de maio para junho já entra um pouco mais de feijão. E ali no final de maio, junho, esse assunto já vai sair da mídia porque as coisas começam a entrar, a se encaixar novamente. Salvo que aconteça alguma coisa de novo aí assim, climática, né, que a gente espera que não venha acontecer, nem estão nas previsões que isso venha acontecer. E por enquanto vamos comer feijão preto, feijão fradinho, que mais feijões aí que a gente pode... Feijão rajado, feijão vermelho. Vamos experimentar outras coisas, né? Experimenta. E também paga um pouco mais caro ali, assim, quem puder, experimenta lentilha, experimenta o grão de bico. Grão de bico, que maravilha que é, certo? A própria ervilha, quer dizer, todos eles acabam tendo a mesma função. Tá? Eles nutrem, eles auxiliam na questão da saúde, até na questão imunológica da pessoa, contribui para reforçar a imunidade. Então, o brasileiro vai estar bem alimentado, não se preocupe. Eu falei, então, com Marcelo Luders. Muito obrigado, Marcelo. Continue aí. Você está aí no Paraná, né? Em Curitiba. Sim. Na quarentena. Que dia que você está na quarentena?
32º dia. 32º dia. E descobriu que a melhor amiga dele é a mulher dele. Descobri que a minha esposa é uma pessoa sensacional. Olha só. Você viaja muito, trabalha até tarde e tudo mais, e de repente você fica 32 dias com a pessoa e uau, que pessoa maravilhosa. Declaração ao vivo, Marcelo. Depois você tem que mandar para ela esse vídeo. Sim. Muito obrigado, ela tá Marcelo. 38. Ela está com 38 apontando aqui. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer conversar com você. É sempre divertido conversar com você. Um cara bem humorado, né? E que trata de um produto importantíssimo para o brasileiro, que é o feijão, e que são os pulses, até que ele explicou que são os pulses. Muito obrigado e até mais. Obrigado pela oportunidade. Valeu, um abraço, bom final de semana. Valeu, um abraço.